Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Deus manda dizer para você que se você o incomodar a Ele vai mudar essa sua situação. Essa tempestade que está na sua vida, ela só vai mudar, ela só vai parar de perturbar você, de tirar o seu sossego, quando você falar com Ele. Mas para isso você tem que abrir o coração e falar com Ele, aonde dói. Falar para Ele sobre essa mágoa que você quer que ela seja arrancada do seu coração, porque Ele está pronto a te ouvir. Ele está pronto a atender o seu clamor. Só falta você clamar a Ele. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento eu venho pedir, Pai, a Tua misericórdia em prol da vida dessa pessoa que está assistindo, Pai, esse vídeo, que está ouvindo essa oração, que o Senhor venha falar ao coração dela, que o Senhor venha dar a ela sabedoria, entendimento, Pai, e força, Pai, para enfrentar as lutas, as dificuldades do dia a dia. É só o Senhor quem pode cuidar de nós, Pai, por isso clamamos a Ti, por isso confiamos no Senhor, Pai. Então venha com providência sobre essa pessoa, Pai, cuidando, Pai, da sua família, do seu trabalho, Pai, dando a ela sabedoria para enfrentar as lutas, as dificuldades, as tribulações do dia a dia, Pai. Guarda ela contra todos os males, Pai, pois é só o Senhor que pode, e é só do Senhor que confiamos. Por isso nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, Pai, não só hoje, não só amanhã, mas para todo sempre. Amém, e graças a Deus. A palavra de Deus, ela está aqui no livro de Marcos, capítulo 4, e o versículo 35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passaremos para a outra margem. Jesus tinha terminado de celebrar um culto, né? Como ele fazia sempre, que aonde ele ia, estava com ele uma multidão, e ele chamou os discípulos: ó, vamos passar para o outro lado. Esse povo aqui já está abençoado, agora vamos abençoar aqueles lá. Entraram no barco e seguiram em diante. Vamos embora. E diz mais, 36: e eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Essa aqui diz outros barcos, na outra tradução diz os barcos menores, né? E aí já dá para você ter ideia como aonde eu quero chegar e o que Jesus quis nos dizer com essa passagem. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra os barcos, de modo que o mesmo já estava a encher de água, e Jesus estava na polpa dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que perecemos? Então, aí é onde eu queria chegar. Jesus, ele estava com eles? Sim, no mesmo barco. Se o barco afundasse, Jesus ia afundar junto? Aparentemente sim, mas não ia, porque o poder de Jesus só fez isso porque queria testar a fé deles, queria saber se eles confiavam mesmo nele. Portanto, eles sabiam o poder de Jesus, eles tinham fé em Jesus, mas o porém, que com essa passagem Jesus quis para nos mostrar também, que de repente você está indo na igreja,
De repente você está lendo a Bíblia, de repente você está orando, de repente você está fazendo quase tudo que a Bíblia nos ordena, mas talvez está faltando pouco para você receber a sua bênção. Talvez está faltando você fazer uma consagração, um jejum, né? E aparentemente é tão pouco para a gente conquistar aquilo que queremos, que de repente o que você deseja conquistar é algo muito grande, né? Então, continua buscando a Deus, mas procura se consagrar diante de Deus, que Ele está apto a te abençoar, Ele está pronto a te atender. É por isso que eu disse, Ele quer ser incomodado como? Ele quer ouvir a sua voz. Tudo que Ele quer ouvir, você falar para Ele: Senhor, esse desemprego que eu estou enfrentando, eu já não suporto mais. Então, a partir de hoje, eu estou entregando em suas mãos, Pai. O Senhor vai comandar a minha vida. O Senhor vai abrir a porta de emprego para mim. Eu cheguei agora há pouco aqui na igreja. Cheguei aqui, tem aqui um currículo. Alguém deixou embaixo da porta da igreja aqui. Sabe por quê? Porque provavelmente essa pessoa já bateu em tantas as portas e ela não viu resposta, ela não conseguiu o objetivo dela. Então o que ela fez? Passou aqui, a igreja estava fechada, ela deixou o currículo aqui. A igreja tem condições de dar emprego para ela? Um dia, quem sabe, se for da vontade de Deus, nós vamos conseguir. Mas hoje, não. Ainda não. Mas ela deixou por quê? Porque ela sabe o trabalho que a gente está fazendo. E ela deixou porque ela sabe que a presença de Deus está aqui. Então ela deixou esse currículo porque ela sabe que eu vou estar orando por ela. Ela sabe que Deus vai abrir a porta, que ainda essa semana ela vai conseguir um emprego em nome de Jesus Cristo. Então Deus quer ouvir você falar com Ele. Aonde está doendo? Aonde está a mágoa? Aquela pessoa que te magoou, Ele quer ouvir você falar para Ele que você o perdoa, que você não quer continuar com essa dor no seu peito. Então abre a sua boca e diz para Ele que você não aceita mais essa situação. Aquela pessoa que está no vício, e você tem orado, mas muitas das vezes você tem orado, mas só em pensamento, ou você só tem pedido aos outros para estar orando por ela. E Deus quer ouvir você falar, Ele quer ouvir você profetizar mudança na vida dessa pessoa. Então profetiza na vida dela que Deus vai mudar aquele quadro, que Deus vai mudar aquela situação, que ela vai ser abençoada, que aquele vício vai sair da vida dela, que aquela porta de emprego vai ser aberta para ela. Amém? Aí diz assim: e ele despertando respondeu: o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Deus, Ele nos deu autoridade. Deus, Ele te deu autoridade para que, se você andar nos caminhos dEle, o que você falar, o que você profetizar, Ele vai fazer. Porque Ele te deu autoridade de filho dEle. Um filho, ele é herdeiro das coisas do pai? Sim. Agora você pensa, ser herdeiro de Deus, a autoridade que Jesus tinha, essa autoridade você também tem, eu tenho. Mas para isso, como eu falei, nós precisamos de quê? De consagrar a nossa vida a Ele, de buscar a Ele, de entregar o nosso coração a Ele e andar nos caminhos dEle. Não ter dúvida no nosso coração
Será que se eu falar que Deus vai curar aquela pessoa, será que ela vai ser curada? Aí não vai, porque entrou a dúvida. Será que se eu pedir a Deus para abrir uma porta de emprego para mim, Ele vai abrir? Mas eu estou assim, será? Eu não sei não. Fulano lá fala e acontece. O mesmo Deus que o outro serve, você também. Então, às vezes o que falta é você falar com Deus o que você quer. O que falta é você tirar a dúvida do coração e deixar Deus entrar em seu coração. É você tirar aquela mágoa do seu coração e deixar Deus trabalhar na sua vida. Deixar Deus mudar a sua vida. O rumo que a sua vida está seguindo, talvez não é o que Deus quer para você. Talvez não é o melhor de Deus para você. Mas para isso, você tem que mudar os seus comportamentos. Levanta de manhã, ora, fala com Ele. Vai dormir, ora, fala com Ele. Ele quer ouvir você dizer para Ele que aonde quer as mudanças, aonde quer a transformação. Isso só cabe a você. Você tem, quantos e quantos são os que têm a coragem de dizer para outras pessoas sobre alguma coisa que está enfrentando? Então, abra a boca e fala com Deus. Porque talvez a pessoa a qual você está falando, você está se abrindo com ela, é a pessoa que mais quer te ver no fundo do poço. Mas Deus não, Deus quer resgatar a sua vida, Deus quer tirar você dessa situação. Mas Ele quer ouvir você falar com Ele. É pouca coisa você fazer. Só falar para Ele aonde está doendo. É só falar para Ele aonde que você deseja mudança, que Ele vai fazer na sua vida. E para terminar diz assim: então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Está vendo? Aí que eu falei. Porque de repentemente o que está faltando em você não é a fé. Porque você tem fé em Deus. Porque você vê outra pessoa profetizando e Deus fazendo. Mas talvez o que está faltando em você é tirar a dúvida do seu coração. Talvez o que está matando a sua fé é essa dúvida que está no seu coração. Porque por essa dúvida você não tem a coragem de falar que Deus tem poder para curar aquela pessoa que vem falar para você que está doente. Você não tem coragem talvez de falar para aquele que está desempregado procurando um emprego. Você não tem coragem de abençoar ele com uma palavra, profetizar na vida dele que Deus vai abençoar ele. E muitos porque também são tímidos, como Jesus diz, porque não tem coragem de abrir a boca e adorar a Deus. São adoradores dentro da igreja, mas quando sai da porta para fora ou dentro de casa mesmo, esquecem até que são cristãos. E Jesus disse que, me desculpa se a palavra é forte, mas é a realidade. Jesus disse que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque quando eu deixo de falar de Deus aqui, que eu deixo de falar que amo a Jesus aqui, eu estou negando Ele. E se eu fizer isso aqui, o dia que Ele voltar, Ele vai dizer para o Pai: esse aí não preparei lugar para ele não. Ele falou lá para outro lá que ele não me conhecia, ele não queria me servir. E aí, como é que vai ficar? Então, esqueça a timidez. Abra a sua boca e começa a dar glória. Abra a sua boca e começa a dizer que Jesus é o tudo na sua vida, que Ele é o seu Rei.
Havia um homem sendo crucificado ao lado de Jesus. Certamente ele já havia ouvido falar em Jesus, tanto quanto o outro que estava com ele, que estava sendo condenado por roubo. E quando ele ouviu falar que Jesus curava, Jesus libertava, Jesus sustentava aquela multidão, porque foram várias multiplicações de pães e peixes que Jesus fez, ele não se dispôs a ir aonde estava Jesus o adorar. Mas quando ele estava sendo crucificado ao lado de Jesus, ele vendo Jesus sendo condenado, mesmo inocente, mas sendo condenado a morrer da mesma forma que ele se dispôs a adorar Jesus. Ele chamou Jesus de rei. Você já viu algum rei com uma coroa de espinho na cabeça, todo ensanguentado, furado de espada, de pendurado numa cruz? Esse homem teve fé para dizer isso. E sabe o que mais que esse homem fez? Esse é um versículo, um texto, né, que a qual eu me emociono muito. Sabe o que mais que esse homem fez? Já crucificado, já nos últimos segundos de vida praticamente, ele profetizou na vida do outro que estava do lado dele, que havia acabado de negar Jesus. Só faltou ele dizer assim: olha, se você o adorar, se você pedir a ele perdão, você vai para o mesmo lugar que ele, para a morada dele. E hoje talvez o que está faltando na sua vida é isso. Além de você chegar para adorar Jesus, para falar com ele sobre os seus problemas, é você falar para outras pessoas que Deus é capaz de mudar a vida dela. Porque todos fomos chamados para servir a Deus. E servir a Deus não é estar dentro da igreja porque tem um cargo dentro de uma igreja. Servir a Deus não é estar adorando dentro da igreja. Servir a Deus não é estar com um rádio ligado ouvindo os louvores, mas se louvando com a sua boca. É isso que Ele quer. Ele quer ouvir você dizer para Ele que você o ama, que você o adora, que Ele é tudo em sua vida. Ele quer dizer que não há outro, que você depende exatamente, somente, unicamente dEle. E é isso que você precisa fazer para Ele mudar essa situação. Agora, voltando aqui, eu disse: se o barco que Jesus estava não era tão pequeno, estava prestes a afundar. E os barcos pequenos que estavam do lado, como que estavam? Porque aonde Jesus ia uma multidão seguindo ele. E certamente o barco que cabia, que levaria ali 10 pessoas, estava levando 15. E veio essa tempestade, ela não veio só para o barco que estava Jesus, mas para todos. É por isso que eu quero dizer a você: talvez hoje você tenha uma estrutura ainda de fé, porque você está indo na igreja. Talvez você não se converteu completamente, porque você não está se consagrando a sua vida a Deus, no jejum, na oração. Mas você está se confortando, porque está indo na igreja, está ouvindo a pregação, porque tem alguém orando por você. Então, vamos largar de ser meio crente e vamos ser crente de verdade. Vamos largar de ficar com um pé na igreja e outro na porta, e vamos colocar os dois dentro da igreja e vamos fazer a obra de Deus. Porque de repentemente
o seu barco. Jesus está ali, que quando você sente uma aflição, você vai na igreja e pede alguém para orar por você, e você é liberto, você é curado daquela aflição. Mas e aqueles que estão nos barcos pequenos, que Jesus não está presente na vida deles? Quando vem essa tempestade, eles vão correr para quem? E é isso que eu quero dizer a você. Larga de ser meio crente e se converte a Deus, venha ser servo de Deus de verdade, para estar levando a palavra de Deus para aqueles que estão nos barcos pequenos. Amém? Me desculpa aí se eu me exaltei, mas a palavra de Deus é essa, a verdade é essa. Se nós servimos a Deus, vamos servir de todo o coração, não pela metade. Não vamos fazer as coisas para Deus como se fosse fazer para nós. Porque eu chego na hora que eu vou almoçar, se a comida estiver fria e eu estiver com pressa, eu vou lá e vou comer uma comida fria, assim mesmo. Mas para Deus não. Mas para Deus eu vou tirar um tempo, eu vou ligar o fogão, eu vou aquecer a comida ali para Ele. Então, vamos buscar Ele de verdade, não meio termos. Amém? E que Deus abençoe, e uma vida na presença de Deus por completo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, essa, meu Deus, é a palavra que o Senhor mandou, Pai. Então que ela venha ser cumprida na vida, Pai, daqueles que ouvir, daqueles, Pai, que dê lugar para o Senhor trabalhar na vida deles, Pai, pois eu sei que o Senhor quer mudar, o Senhor quer transformar, Pai. Então toca, Pai, aonde houver algo tirando ele da presença de Deus, da Tua presença, meu Pai, que o Senhor venha arrancar, e que essa pessoa venha dar lugar para o Senhor trabalhar, para o Senhor mudar e restaurar a vida dela por completo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu peço, Pai, e ciente que o Senhor ouviu e enviou a resposta, eu lhe agradeço. Não só hoje, não só amanhã, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.